O trabalho A Escola como Agente de Socialização foi desenvolvido por Andressa, Gilceia, Elisana, Luciene Costa, Rosimeire e Yasmin. Estudos sobre o desenvolvimento infantil vêm mostrando que a escola desempenha um papel fundamental na promoção do conhecimento social, no desenvolvimento das capacidades cognitivas e incide na compreensão que a criança tem do mundo social e suas particularidades, levando em conta as características envolvidas nesse processo, como a aquisição de valores éticos e morais, a construção da identidade e a capacidade de se relacionar e interagir. Tem-se observado nas últimas décadas uma grande mudança no processo de socialização infantil, considerando os avanços tecnológicos e novas configurações familiares. Sendo determinante no desenvolvimento cognitivo e social infantil, constrói parte da identidade de ser e pertencer ao mundo. É onde se adquire modelos de aprendizagem e os princípios que permeiam a sociedade, do qual a família sozinha não é capaz de transferir. São nela depositadas as expectativas, dúvidas, inseguranças e perspectivas em relação a futuro e potencialidades. É da escola a função social de sistematizar e disseminar os conhecimentos que foram elaborados e compartilhados por uma determinada sociedade, estabelecendo dinâmicas de socialização da cultura. Estamos falando de uma educação que privilegia os processos educativos com o objetivo de formar cidadãos críticos e atuantes na sociedade, que não discrimina, promove o diálogo, solidariedade, respeito mútuo, tolerância, autonomia e a emancipação dos sujeitos envolvidos. As interações sociais que se desenvolvem neste espaço ajudam crianças e adolescentes a compreenderem a si mesmos e aos outros indivíduos enquanto sujeitos sociais e históricos, produtores de cultura e assim oportuniza a construção da base inicial para a vivência efetiva de sua cidadania. No tempo que permanecem na escola, as crianças desempenham papéis diferentes dos desempenhados em casa, conhecem um conjunto de regras, regulamentos e códigos que, depois de conhecidos, passam a ser obedecidos. A escola exerce um papel importante cognitivo, social e cultural. A partir do momento em que a criança começa a frequentar a escola, inicia-se uma nova fase. O trajeto pode parecer difícil, mas com a parceria família e escola, esse momento se torna tranquilo e seguro. Essa fase amplia o desenvolvimento social das crianças e as escolhas que elas fazem ajudarão a formar a sua identidade, estimulando as competências sociais e emocionais. Assim, ela será capaz de enfrentar os desafios da vida. As crianças passam uma grande parte do seu tempo dentro da escola e desempenham papéis diferenciados daquelas dentro da sua casa. Segundo Schiff, 1996, o sistema escola é diferente do da família, é muito mais amplo, é organizado, é formal e ambos têm fins específicos. A interação na escola é fundamental para aprender um conjunto de regras, como lidar com o mundo. A escola é o local que aprende a socialização com outras crianças, educadores e toda uma equipe de funcionário, e é justamente onde as crianças saem do convívio da família para, entre aspas, a sua segunda família. O que se aprende na escola é um reforçador a mais do que se aprende em casa, como uma somântica de obrigações. Um exemplo: tomar pequenas decisões, lidar com as diferenças, resolver conflitos e nomear sentimentos, o que ajuda no processo de autoconfiança, autonomia e até na autoestima. Para tanto, a escola é responsável pela socialização e para o conhecimento de nossas crianças, para que elas sejam capazes de refletir criticamente sobre regras e as questões colocadas, é que elas deem sugestões de mudanças. Na escola, a criança se descobre e constrói a sua própria identidade. A escola tem a função de deixá-los mais seguros
e confiantes em suas possibilidades para argumentar com o outro o seu próprio ponto de vista. Esse processo inicia-se com o nascimento e está sujeito a mudanças, permanecendo ao longo de todo o círculo da vida. A escola exerce um papel importante na consolidação do processo de socialização, processo esse que ocorre já no início da vida da criança. Pela socialização para o conhecimento. Assim, o professor é um dos agentes fundamentais nesse processo. O ato de educar vai muito além de repassar informações ou indicar caminhos a serem trilhados. O professor também é responsável em ajudar o aluno a tomar consciência de si mesmo e de seu papel na sociedade, assim como aprender a lidar e a respeitar a individualidade de cada um. Para que isso ocorra, é necessário que crie um vínculo afetivo entre professor e aluno, como muitos autores defendem. Quando falamos de afetividade, prontamente a relacionamos aos estados de humor, motivação, sentimento e outros. Dentro de um contexto educacional, a afetividade é fundamental no processo de aprendizagem, assim como para influenciar a percepção, o sentimento, a autoestima, a vontade e as ações, que são componentes importantes da personalidade humana. Não deixamos de considerar a natureza subjetiva da afetividade, mas isso não a desvincula da ação no meio sociocultural, pois muitos autores afirmam que os afetos estão diretamente relacionados à qualidade das interações e relações entre sujeitos, enquanto experiências vivenciadas. Na sala de aula, a interação entre professor e aluno se dá por diversas formas de atuação, que estão estabelecidas entre as partes envolvidas, como a mediação do professor, seu trabalho pedagógico, assim como as suas relações com os alunos, em que é visível expressões de afetividade ao ouvir o aluno, ao apoiar as suas ideias ou ao elogiá-lo. Essa comunicação afetiva desenvolve a competência do aluno em ser mais empático, mais motivado e se relacionar de forma afetiva com seus colegas, criando um ambiente escolar mais tranquilo e, com isso, estabelecendo um vínculo positivo entre os alunos, entre os conteúdos e os professores, e assim colaborando para uma aprendizagem satisfatória e para o desenvolvimento emocional e cognitivo do educando. O ambiente de aprendizagem na escola deve contemplar alguns aspectos que, segundo Schaefer, pode determinar um ambiente psicológico responsável pelo comportamento das crianças. A escola se insere como uma ponte entre a família e o mundo, contribuindo para o desenvolvimento social e formando a consciência de identidade da criança. Esse processo não se dá de forma natural. Não nascemos como seres sociáveis, nos tornamos. A noção do conceito de bem-estar tem uma elevada complexidade e abrangência, sendo visto como um fator indicador de adaptação, mas não só pela integração dos aspectos positivos, mas também dos aspectos negativos relacionados à vivência de situações. Aqui Freud relata, na passagem do princípio do prazer para o princípio da realidade, como o princípio regulador da atividade psíquica do homem. No desenvolvimento da função socializante, o professor tem a suma importância daquele que faz a transmissão de um patrimônio de valor e conhecimento. O mediador, o orientador das descobertas e do confronto crítico. Como sublinhou Jeremy Brennan, nessa posição, o adulto não é só um meio de transmissão, mas um evento humano. E a educação se torna a construção da cultura, onde, de fato, quem é educado se envolve nesse processo de interação que cria e interpreta os fatos,
ao mesmo tempo que se torna agente e receptor da transmissão do conhecimento. Com toda a mudança, o professor não é mais o depositário e a autoridade indiscutível do saber, mas o mediador. Não mais no fluxo vertical e hierárquico, mas sim na forma horizontal de acompanhar o desabrochado senso crítico, fazendo com que os alunos participem ativamente na construção dos seus saberes, propiciando a eles a autonomia, como definiu Kant, a capacidade da vontade humana de se autodeterminar segundo uma legislação moral por ela mesma estabelecida. Assim, incentivando as crianças na resolução dos próprios problemas através de questionamentos e respeitando os diferentes interesses, ritmos e estilos de aprendizagem. Autoimagem positiva. As crianças terão suas primeiras experiências de avaliação de desempenho, tanto formal quanto público, no contexto escolar, onde suas tarefas e seus comportamentos serão julgados e avaliados por um mesmo padrão dentro de sua turma. E esses julgamentos e avaliações, eles se tornam público para a classe, o que gera, então, uma comparação de desempenho entre os colegas, e esses resultados também se tornam públicos aos pais dessas crianças. Esses fatores, em alguma medida, influenciam a autoimagem dessa criança, e deve ser um dos objetivos da escola buscar o desenvolvimento dessa autoimagem positiva nos seus alunos. A eficiência da educação, principalmente no período pré-escolar, se relaciona mais ao desenvolvimento dessa autoimagem positiva, que é adquirida e desenvolvida através de um bom desempenho nas tarefas, e menos relacionada à quantidade, absorção e aprendizagem dos conteúdos ministrados. As crianças que têm essa autoimagem bem desenvolvida e, por consequência, apresentam um sucesso acadêmico maior, tendem a persistir mais nos estudos. Elas são menos ociosas, elas são mais ativas dentro e fora da escola e são mais resilientes em relação ao fracasso, apresentando então uma maior persistência mediante as dificuldades. Em parte, a autoimagem ela deve ser desenvolvida pela escola, mas em outra também é um papel da família desenvolver essa autoimagem, visto que os pais eles são os que apresentam uma grande expectativa em relação às conquistas acadêmicas dos seus filhos, e em certa parte a autoimagem ela também está relacionada a esse fator. Esse último slide é mais uma provocação do grupo para que a gente possa refletir. Se a escola pode ser uma grande transformadora social, ela também não pode ser uma perigosa mantenedora do status quo? Isso já não começa na diferença que a gente tem no tempo e no espaço das escolas? Uma escola no passado não é a mesma escola do presente. Então, o processo de socialização, por ser contextualizado socialmente, também não vai ser. As escolas de periferia, públicas, ribeirinhas, são as mesmas, oferecem os mesmos papéis sociais que as escolas privadas dos bairros de classe média alta? E o acesso à educação infantil? Será que todas as crianças, conforme a lei prevê, a partir dos 5 anos, têm acesso obrigatório à educação infantil? E as crianças menores? Elas têm, quando os pais saem para trabalhar, com quem que elas ficam, dependendo da classe social? E nesse processo de pandemia, que nós já estamos sem escolas há 3 meses, por exemplo, aqui no estado do Espírito Santo, e a gente sabe que há quase 40 mil alunos que não fizeram nenhum tipo de atividade escolar em todo esse tempo nas escolas públicas do estado do Espírito Santo. Como que fica a transmissão, a relação com os papéis sociais que a escola fornece? Tudo isso são questões que a gente precisa pensar quando a gente fala de um processo de socialização na escola.